Romanos 12, verso 9 está escrito: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, nem deem lugar à ira de Deus. Mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Amém. Inicialmente eu tinha imaginado que um bom nome para essa mensagem seria: imaginem se nós nos amássemos. E aí eu viajei no John Lennon, pensei em tudo que ele cantou e na utopia do movimento hippie, influenciado pelo budismo, a visão de mundo animista, como ele fala sobre: imagine que não há países, imagine que não há ninguém para matar e ninguém vai morrer, imagine que não há religião nenhuma também, todas as pessoas vivendo em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo vai ser um só. Imagina que não há posses. Imagina que não há necessidade por ganância ou fome, mas uma irmandade de homens. Primeiro, eu pensei que esse seria um bom caminho para a reflexão acerca desse trecho de Romanos. Imaginem se nós nos amássemos. E eu vou falar primeiro o que eu não vou pregar. E depois eu vou falar o que eu vou pregar. Então eu vou falar o que eu ia pregar, mas eu não vou mais, tá bom? E a verdade é que John Lennon errou teologicamente, na maneira dele imaginar o futuro, mas ele não errou eticamente. Ele errou teologicamente porque os pressupostos dele eram animistas, e para ele o amor só ia existir se não houvesse país, se não houvesse geopolítica e os limites e os tratados, e só haveria amor se não houvesse mais religião, só haveria amor se não houvesse propriedade privada e todas essas coisas. E essa visão de mundo é uma visão de mundo equivocada. Ele errou teologicamente, mas ele não errou eticamente, porque o que as Escrituras oferecem para nós como uma esperança de vida é uma vida de amor. O apóstolo João deixa muito claro que a gente só vai chegar no lugar que Deus quer quando a gente começar a ser aperfeiçoado no amor. Se a gente não for aperfeiçoado no amor, nós não estamos chegando onde o Senhor planejou, onde Cristo imaginou para nós, onde Ele sonhou para a gente. Porque a vida perfeita, como Jesus descreve no Evangelho, é quando a gente exerce misericórdia. Seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. Exerce misericórdia como Ele exerce misericórdia sobre vocês. Então, eticamente, onde o nosso coração devia estar é onde o coração do John Lennon estava. A gente devia imaginar um mundo onde a gente se ama.
e todo mundo se ama. Mas ele errou no caminho, porque o único caminho para isso acontecer é por meio de Jesus Cristo, e a gente não precisa negar a materialidade, ou então deixar de ser matéria e ser só espírito para que isso aconteça. A religião não tem que ser desconstruída para que isso aconteça, e também os países não têm que deixar de existir para que isso aconteça, porque a descrição que a gente tem no Novo Testamento é que a gente já pode começar a ser aperfeiçoado no amor ainda aqui, enquanto os reinos da terra ainda não se tornaram plenamente os reinos do nosso Senhor Jesus. A gente já pode caminhar e dar passo em direção a esse amor. Mas eu faço uma pergunta para você: você tem esperança no amor? Você tem esperança no amor? Por acaso você acredita que esse é o lugar para onde o Senhor quer conduzir a igreja dele? É um amor amadurecido, é um amor sacrificial, é um amor perdoador, é um amor que imita a fidelidade do compromisso de Deus, é um amor que sofre, é um amor que se alegra com a verdade, é um amor que derrama a sua vida, porque não tem amor maior que esse do que dar a sua vida pelo seu próprio amigo. Todas essas referências de amor, elas apontam para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e como Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, e Ele se entregou por nós. Mas eu pergunto para você, a sua imaginação ainda está permeada por essa virtude? Você ainda pensa que o ápice da sua vida vai ser quando você amar melhor? Ou algum dia você pensou isso? Porque se você não pensou isso, eu lamento dizer para você, você não se tornou ainda um discípulo de Jesus como você deveria se tornar. Porque todo discípulo de Jesus deveria imaginar que o ápice do seu discipulado, ou o momento em que ele está se tornando parecido com o Mestre, é quando pode-se dizer que a maior marca que ele tem é o amor. E se essa não for a maior marca que nós carregamos, então nós ainda não estamos tão parecidos assim com o nosso Mestre. Então, nessa manhã, eu te pergunto sobre isso. Você tem esperança no amor? Você entendeu que esse é o ápice da vida cristã, ou o ápice da vida humana? É crescer no amor? E que para isso acontecer, não precisa ter extinção da religião, não precisa ter extinção da igreja institucional, não precisa da extinção da geopolítica ou da extinção do mundo material. É importante a gente lembrar que no começo desse capítulo, o apóstolo Paulo dá uma orientação para que a gente renove a nossa mente. Não segundo os padrões e as referências culturais, seculares do nosso tempo, mas que a gente deve renovar a nossa mente segundo o próprio Evangelho, o plano salvífico de Deus. E é como se agora o apóstolo Paulo falasse: eu vou dar uma coisa para vocês imaginarem então, e daí vocês vão renovar a mente de vocês. Porque a imaginação, ela faz uma referência à mente, ao trabalho da nossa mente. E aquilo que a gente imagina é para onde a nossa vida vai sendo direcionada. Tudo aquilo que a gente assiste, consome, lê, ouve, conversa, a cultura da nossa casa vai moldando a nossa imaginação para onde a gente vai tomando as decisões da nossa vida. Que profissão que eu vou seguir? Que tipo de relação com o dinheiro é boa o bastante para mim ou não? Que tipo de relação com as virtudes morais é boa para mim ou não? Tudo isso tem a ver com a imaginação. Eu vou me tornar aquilo que eu imagino no meu coração. Ou na linguagem teológica do Antigo Testamento, no Salmo 115, aquilo que o homem adora, ele também se torna. Mas a nossa adoração, ela tem a ver com o que a gente contempla, o que a gente vislumbra, onde a gente imagina que a nossa vida deveria rumar. O que você pensa que deveria ser é que vai moldar as decisões que você toma hoje. Então, após o apóstolo Paulo ter falado: olha, vocês não devem seguir as referências e os padrões temporais, pecaminosos do tempo de vocês, mas vocês deveriam ser transformados pela renovação da mente. É como se Paulo começasse a dar munição agora. Então eu vou dar umas coisas para vocês imaginarem, porque daí vocês vão ser transformados segundo isso aqui que eu vou descrever. E depois dele explicar como a gente deveria imaginar o funcionamento dos dons, de novo, ele está dando orientações de como deve ser, aqui nos versículos 3 ao versículo de número 8. Agora no versículo 9 até o versículo 21, ele está dando orientações de como deveria ser a nossa postura como cristão, que tipo de virtude a gente devia desenvolver, como deveriam funcionar os nossos relacionamentos, principalmente dentro da vida da igreja local, e daqui a gente transborda para fora. Então a gente deveria imaginar isso,
Imagine se a gente amasse de verdade, se o amor fosse sincero, se o amor fosse sem fingimento, se a gente odiasse toda forma de maldade, se a gente não fosse preguiçoso para servir, porque isso é uma marca de um amor imaturo, é preguiça para trabalhar, porque amor de verdade ele trabalha, ele precisa servir, ele precisa pôr a mão na massa. Imagina se a gente honrasse as pessoas. Imagina se a gente ficasse alegre com a vida do outro que está dando certo, a gente não sentisse inveja. Imagina se a gente chorasse quando visse que alguém está abatido, a gente chorasse junto com a pessoa. Imagina se alguém faz mal para mim e eu abençoo, e eu nunca falo nenhum tipo de palavra de maldição, de que alguma coisa vai dar ruim para a pessoa, que a vida dela vai ser uma desgraça. Imagina se a gente não fosse orgulhoso, se a gente não fosse sábio aos próprios olhos, se a gente fosse humilde. Imagina só tudo isso. Mas não é isso que eu vou pregar hoje. A maior parte desse trecho que a gente leu enfatiza a questão do perdão. E a maior parte de tudo isso que a gente lê aqui, e esse trecho da carta de Romanos é um trecho que era comum para os filósofos gregos no tempo de Paulo. E ele é chamado de parênese. Parênese é quando no meio da carta ou do documento, o filósofo, o autor, ele começava a jogar um monte de conselho aleatório, que não tem relação nenhuma coisa com a outra, e que é muito curto. E o Paulo faz isso em algumas cartas. E aqui ele faz também. Então, as coisas são jogadas sem muita explicação, e daí ele passa para o próximo, e daí ele joga e daí ele passa para o próximo. Então você começa o verso 9, seja o amor sem hipocrisia, odeie o mal, se apegue ao bem, ame uns aos outros com amor fraternal. São coisas muito objetivas e pontuais, que ficam sem explicação, e daí ele passa para o próximo. Mas parece que no meio de todas essas orientações tem um tema dominante, e o tema dominante é o que ocupa a maior parte desses conselhos de Paulo, é sobre como a gente deveria reagir quando pessoas fazem coisas ruins para nós. Então é quase como se ele estivesse voltando na orientação de vingança que Jesus trabalha no Sermão do Monte. E por causa de 2 versículos, o tema da minha mensagem não é imagine se nós nos amássemos. Essa é a mensagem que eu não vou pregar. Mas o tema da minha mensagem e o meu foco principal é o fogo da bondade. O fogo da bondade. E os 2 versículos que me inspiram aí nessa direção são o versículo de número... me ajudem aqui, que ele escapou. Quando ele fala, sejam fervorosos no Espírito. Versículo 11, o final. Sejam fervorosos de Espírito. A tradução desse versículo não necessariamente seria dessa maneira, mas uma outra tradução de um comentário exegético fala que sejam incendiados pelo Espírito, porque muitas vezes a palavra Espírito ela aparece sem referência ao adjetivo, ao Espírito Santo, e ela fica no ar. Você não sabe, porque o autor não colocou letra maiúscula para saber que era o Espírito Santo ou era o Espírito humano. Mas não tem como a gente imaginar o fervor de Espírito se não ser um fervor que é aceso pelo fogo do Espírito Santo no nosso espírito. Então, por causa desse versículo, dessa orientação, sejam fervorosos de Espírito ou sejam incendiados pelo Espírito, e por causa do versículo de número 20, façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará o quê? Vai pôr carvão aceso na cabeça do seu inimigo. É o fogo da bondade. Esse é o tema dominante dessa passagem do apóstolo Paulo, no meio de todos esses conselhos. E o que eu queria refletir com você nessa manhã é que, quando a gente pensa em amor, o amor cristão ele é diferente das outras éticas, das outras religiões, das outras propostas. Porque o amor cristão ele fala
de uma resposta impossível, humanamente impossível. O amor cristão nos chama e nos convida para a gente vencer barreiras que, humanamente falando, nos nossos dias hoje, a resposta mais fácil é você simplesmente se afastar das pessoas e preservar a si mesmo. Essa é a resposta, porque no nosso tempo existe um discurso muito forte de autopreservação. Cuidado de si mesmo, autopreservação, se poupe. E a verdade é que isso existe um espaço dentro da vida e que é sadio. No entanto, a gente tem esse paradoxo, porque se Deus chama a gente para o Shabá, se Deus chama a gente para dormir de noite, se Deus chama a gente para repousar, para não viver ansioso com o que vai acontecer no dia de amanhã, se Deus chama a gente para uma vida tranquila, ao mesmo tempo, Deus chama a gente para a cruz. O Senhor chama a gente para a cruz. E se a gente vive num tempo de extrema exaustão, a nossa espiritualidade, ela devia identificar que o Evangelho nos convida a um descanso, que o cansado e sobrecarregado, quando vem para Jesus, ele encontra descanso para a alma dele, mas ele também encontra a cruz. E a gente não pode separar o descanso da cruz. Ninguém pode encontrar o descanso verdadeiro sem carregar a sua cruz. E eu quero dizer para você que a única maneira de você se livrar de verdade dos problemas, dos incômodos, das irritações, da convivência com determinadas pessoas ou de marcas ruins que essas pessoas deixaram na sua vida, a única maneira de você realmente se livrar do cansaço é você carregar a sua cruz. É você ir para a cruz com todo o seu senso de justiça. É você ir para a cruz com todo o senso de retribuição que você tem. E sendo inflamado por esse fogo do Espírito Santo, sendo incendiado por esse fogo do Espírito Santo, você possa descobrir que esse fogo não é um fogo para fazer a gente apenas trabalhar mais e melhor pelo Senhor. Porque o fogo do Espírito Santo faz isso com a gente precisa desse fogo. É o fogo que nos coloca em movimento. E o próprio Paulo fala assim, não sejam preguiçosos, trabalhem, sirvam o Senhor, vamos lá, sejam zelosos. E quando a gente olha para isso, a gente identifica na vida da igreja, na história da igreja, que teve muita gente incendiada que trabalhou para o Senhor. Pessoas que intercederam fervorosamente, de uma maneira extraordinária, pessoas que trabalharam incansavelmente escrevendo. Era dito de Abraham Kuyper que os inimigos dele lá, os que debatiam com ele, que ele era um inimigo de 1000 mãos, de tanto que ele escrevia, de tanto que a mente dele trabalhava. No entanto, ele tem um péssimo testemunho na relação com os 11 filhos que ele tinha. Ele era um pai extremamente ausente. Ele tinha o fogo do trabalho, mas ele não tinha o fogo do amor fraternal, familiar. O fogo que a gente recebe, a gente deve buscar do Espírito, ele é um fogo do trabalho, mas não é só o fogo do trabalho. Ele é o fogo do serviço, mas não é só o fogo do serviço. Ele é o fogo da evangelização, mas não é o fogo só da evangelização. Ele precisa ser o fogo da bondade. Eu preciso ter paixão pela bondade, eu preciso ter paixão por amar os inimigos, eu preciso ter paixão por reencenar na minha vida o evangelho do perdão, da reconciliação, do amor que cobre multidão de pecados. Eu não posso perder da minha vista, da minha imaginação, essa cena da beleza do perdão. Eu preciso ter um fogo que me move para que eu queira ver e viver o perdão. Isso precisa estar no meu imaginário. Eu tenho que achar bonito, virar a outra face. Eu tenho que ter paixão e achar bonito quando alguém, como a história da Elizabeth Elliot, que tem o seu marido assassinado por um indígena que ele estava evangelizando, ela vai e ela chega até a tribo e ela perdoa o assassino do marido, aquele homem se converte, ela viaja com ele pelo mundo, contando o testemunho da história de como ela perdoou o assassino do marido dela, e eles viraram irmãos e parceiros na evangelização. Isso precisa estar no meu imaginário, é o fogo da bondade. Eu preciso achar isso bonito ainda, como cristão, e eu tenho o receio de que a gente pode estar perdendo essa imagem na nossa mente.
de que a gente como cristão pode estar imaginando o fogo que faz os milagres, o fogo que faz a igreja crescer, o fogo do zelo doutrinário, o fogo da pureza moral, mas perder de vista o fogo da bondade, o fogo do perdão, o fogo que coloca a brasa viva em cima da cabeça do inimigo, porque ele não entende como que eu ainda trato ele de maneira pacífica depois dele ter me prejudicado tantas e tantas e tantas vezes. Não paguem a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Quando Paulo começa falando no verso 9 que o amor tem que ser sincero e sem hipocrisia, logo em seguida ele fala: odeio o mal. Odeio o mal. Irmãos, é muito sutil a gente imaginar que o mal é o que a outra pessoa faz. Mal é um tipo de comportamento que a outra pessoa tem. Mas se você notar o apóstolo Paulo falando no verso 9, odeie o mal e ame com sinceridade. Depois o verso 17, não paguem a ninguém o mal por mal. E depois no verso 21, não se deixe vencer pelo mal. O apóstolo Paulo não está falando que o mal está lá fora, nos outros ou em comportamentos. Ele está falando, o mal está assediando você. E a sua pior derrota é você se render para agir como as pessoas que te machucaram. Odeia o mal. Odeia o mal. Não odeia o mal só que o outro pratica, porque é muito fácil a gente subir nesse pedestal de purismo, de superioridade moral. Eu odeio o mal, eu odeio os pervertidos, eu odeio os ladrões, eu odeio os corruptos, eu odeio o mal lá, e eu estou aqui em cima, num pedestal. Mas o apóstolo Paulo não vê o mal desse jeito, porque ele fala, não pague o mal com o mal, ou seja, ele está ao seu alcance também. Não deixe o mal vencer você. O mal que você tem que odiar não é só o mal que o outro pratica, ou que o outro praticou contra você. É o mal que está em você também, que você pode reproduzir. Odeia o mal quando ele está tentando seduzir você para que você, num discurso de justiça, você acabe praticando a vingança. Porque essa pessoa precisa aprender uma lição. Não faz isso. Odeia o mal, inclusive quando ele quer aparecer através de você, fantasiado de algum tipo de justiça e de preservação e de zelo. Cuidado com as roupas que o mal assume, porque, vamos aproveitar então que nós estamos em dias de campanha, é muito fácil a gente corporificar o mal numa pessoa, ou numa ideia, ou num posicionamento. O mal é aquela religião, e o cristianismo é a religião do bem. Será que é mesmo? Todo mundo que está envolvido no cristianismo não pratica mal só porque está associado com essa religião? Todo mundo que está envolvido com a ideia XY é mal só porque está envolvido ali com aquela ideia? É muito fácil a gente se livrar e se enganar e achar que em nós não há nenhum ímpeto de vingança ou de maldade. Mas se fosse simples assim, que porque nós somos cristãos e porque o Espírito Santo habita em nós, a gente não tem possibilidade de pagar os outros com o mal, o apóstolo Paulo não precisava dizer no verso 21, não se deixe vencer com o mal. Existe uma resistência que você precisa oferecer. Você tem que odiar o mal até quando ele está tentando se manifestar em você em forma de vingança, em forma de tentar explicar por que o outro está errado e você está certo. Essa semana eu estava conversando com a irmã Nehama e a irmã Adola, e elas estavam falando sobre movimentos, mais ou menos lá em 1980, quando elas conviveram com a irmã Madre Basileia, que fundou a Irmandade Evangélica. E elas disseram que Madre Basileia, em alguns dos livros, ela fez várias exortações para que a igreja tomasse cuidado com alguns novos movimentos e excessos no meio evangélico.
Só que ela retirou o nome de todos os líderes do livro. Porque ela não queria maldizer ninguém. Ela não queria difamar ninguém. Esse é o fogo da bondade. Eu vou vencer o mal com o bem. Eu não posso vencer o mal com o bem. Por meio da calúnia. Dizendo, não, mas é que eu estou alertando. Eu não posso vencer o mal com o bem se existe um veneno de vingança dentro do meu coração. De recompensa, de retribuição. Eu não vou colocar brasas sobre a cabeça do meu inimigo. Se eu estiver funcionando na lógica de eu preciso me defender. Dentro de nós existe, todos nós, existe uma semente de rebelião. Dentro de todos nós tem uma semente de rebeldia. Aliás, isso é o que a gente encontra que fez com que Adão se afastasse de Deus no jardim. Alguns chamam de queda, é o termo que a gente mais usa aqui, mas um outro termo que é utilizado na teologia para o pecado entrar no mundo é rebelião. O homem se rebelou contra Deus. E essa semente está em nós. Essa inclinação para a rebelião, para a rebeldia, ela está dentro de nós. E toda rebelião, ela acontece com uma justificativa plausível. Sempre que alguém se rebela, tem como explicar por quê. Olha, eu estou fazendo isso, mas é por causa daquilo. Eu estou fazendo isso e me opondo e agindo assim, mas é por causa daquilo. Mas carne não pode vencer carne. Pecado não pode expulsar pecado. Rebelião não pode lidar com rebelião. Pecado não resolve pecado. E se a gente quiser andar com o Senhor Jesus e amadurecer como discípulo, e amadurecer e ser aperfeiçoado no amor, a gente precisa se livrar da vingança e da rebelião no nosso coração. A gente precisa descobrir o que significa entregar a vingança para Deus. A gente precisa descobrir o que significa deixar que Deus vai retribuir quem precisa, segundo a justiça dele. Porque a gente acha que sabe o que a outra pessoa precisa. Agora, irmãos, o Evangelho apresenta para nós que nós tínhamos algo que a gente merecia receber da parte de Deus por causa da nossa maldade. E o Senhor cobriu os nossos pecados com o sacrifício. E o chamado para a renovação da mente é para que a gente possa imaginar a vida em circunstâncias onde eu sou tão cheio do Espírito Santo que eu não retruco. Eu sou tão cheio do Espírito Santo que eu fico quieto. Que eu me imagino como Jesus diante de Pôncio Pilatos. Interrogado. Quem você? Você não sabe quem que eu sou? O que eu posso fazer por você? Imagina se Jesus devolvesse todas as perguntas de Pilatos. Jesus podia virar e falar assim, você não sabe quem eu sou? Pilatos virando, falando assim, o que é a verdade? Jesus não podia responder, eu sou a verdade. A gente precisa imaginar como seria a nossa vida se a gente se adequasse a essas situações. E o fogo da bondade queimasse dentro de nós. E a gente não mais respondesse na nossa própria força. E a gente não mais respondesse à altura aquilo que as pessoas fazem. E a gente desse espaço para Deus. Como se diante de alguma injustiça ou de algum ferimento que a gente recebesse de alguém, o nosso silêncio significasse, Deus, espera aí. Bem, pode fazer aqui, ó. O Senhor vai responder essa pessoa. Alguém já descobriu isso no casamento, como dá certo ou não? Você fala alguma coisa que não presta. Vamos orar até o final do culto. Você faz alguma coisa, você fala alguma coisa que você não devia. E daí a sua esposa deixa você no silêncio. É suficiente para Deus trabalhar na sua consciência daquilo que você não devia ter falado. E vice-versa. A outra pessoa falou e você, não vou responder. Jesus responde.
Jesus fala, Jesus age. Nessa manhã, antes da gente orar, antes da gente caminhar para o final desse culto, antes da gente orar por isso, da gente confessar o nosso pecado diante de Deus e da gente limpar o nosso coração para deixar o Senhor trabalhar em nós, eu queria compartilhar um pouco de como eu vejo o Senhor progressivamente curando a maldade e a vingança dentro de mim. Então, quando o apóstolo Paulo conta o testemunho dele, em Atos a gente vê que ele fica repetindo a mesma história. Então, eu repito a mesma história vez após vez, que é o meu testemunho, que Jesus fez na minha vida. Mas essa semana eu tive num encontro onde tinham vários pastores, era um café, e eu não tinha muito onde sentar, para onde ir, e acabou que eu sentei na primeira mesa ali, que eu conhecia uma pessoa. E quando eu cheguei, sentei na mesa, tinha uns 10 líderes de jovens sentados, e daí eles começaram a conversar comigo. E, tudo bem, beleza. E daí alguém perguntou assim, alguém começou a comentar da minha pregação lá no SDA, na Semana de Avivamento, ano passado. Nossa, a pregação não sei o quê. E daí começou a me perguntar alguma coisa e eu tive que fazer força para lembrar o que eu preguei. Nossa, porque aquilo que você falou, muito bom, né? E daí um líder virou para mim e falou assim, pastor, eu soube que na República tem muitas pessoas alternativas, assim, uma galera mais de esquerda. O que você fez para atraí-los? Eu falei, você quer a resposta verdadeira? Eu sempre fui rebelde, ué. Revoltado atrai revoltado. É simples assim, eu não tenho que fazer força. Sempre fui revoltado. Eles olharam e falaram, é ali que eu vou, porque tem um revoltado igual a mim. Não existe estratégia. Todo mundo percebe o que você é. Mesmo que você está tentando fingir, está na cara o que você é. Então a República, desde o começo, é cheia de revoltado, de rebelde, porque eu sempre fui revoltado e rebelde. Não é nenhuma estratégia, já nenhum plano de alcançar os revoltados. Mas, daí eu estava de colarinho clerical, e deles, revoltado, tá? E daí eu falei, olha, mas desde que o Senhor me salvou, são quase 20 anos em que o Senhor tem trabalhado progressivamente a minha rebeldia e a minha revolta. E eu posso dizer que houveram muitos momentos pontuais, porque a nossa rebeldia, o nosso pecado, ele começa no coração, mas ele não fica no coração. Ele se expressa nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, nas crenças que a gente tem, que tipo de filosofia de vida a gente acha que é mais compatível. E é óbvio que um revoltado tem uma tendência maior a se identificar com ideologias revolucionárias. Porque ele é revoltado e a revolução quer quebrar tudo e nada presta. Ele não consegue ver as coisas boas, ele só consegue ver as coisas ruins. Então, foi assim a minha trajetória. Mas eu cresci na igreja presbiteriana, sempre, desde que de pequeno, e depois me converti, fui condicionado a ir, não tinha onde ir, tinha que ir na igreja mesmo. Meus pais não deixavam ficar sem ir, tem que ir todo domingo. Então foi entrando na minha cabeça, e daí eu tentei ser um revoltado presbiteriano. Como que faz isso? Tava lá. Isso vai manifestando a nossa estética, a nossa aparência, barbona grande e tal, e não sei o quê, e piercing, e tatuagem, essas coisas. Mas a cada ano que passava, Deus ia trabalhando no meu coração. Você precisa se livrar disso. Você tem que se livrar da rebelião. Por quê? Porque isso é um sinal da queda, isso é um sinal do distanciamento do Senhor. E o que a revolta faz com a gente? A revolta ensina a gente a ser afrontoso. A revolta faz a gente bater boca, a revolta faz a gente se posicionar de maneira inflexível, a gente é obstinado. E Deus me deu uma estrutura como pessoa, e eu entendo que Deus me deu isso é da minha natureza humana. Isso vem da minha natureza, vem do meu pai, vem da minha mãe, vem dos meus familiares.
em que a gente é teimoso mesmo com as coisas. Sabe o português velho lá, aquelas histórias? É o português velho que é o teimosão? Isso é muito forte. Agora, quando isso é dominado pelo pecado, a gente usa isso para poder brigar, para se rebelar. Então, sempre muito questionador de autoridade, sempre muito desafiador das regras, das normas. Cada ano que passava, Deus ia trabalhando no meu coração, até que chegou um momento em que esse nível de arrependimento com a rebelião, com a rebeldia, fez com que eu compreendesse que essa inclinação cultural e essa afinidade pelo hardcore, pelo punk, músicas de protesto, isso também era pecaminoso. Eu gosto da estética, gosto da musicalidade, mas o ideal, as ideias por trás, elas eram pecaminosas, está enraizada na revolta, na rebeldia, na rebelião. E quando eu comecei a me arrepender disso num novo nível, de novo, porque o pecado, ele precisa sempre alcançar novos níveis de arrependimento. Eu estou falando do pecado que eu me arrependi 20 anos atrás, mas que ao longo de 20 anos, Deus sempre ia me fazendo ir um nível mais fundo de arrependimento, ao ponto de poder me desapegar da aparência que a rebeldia tem, esteticamente. E eu me pareço um cara muito conservador e tradicional com a minha estética hoje. Porque o arrependimento teve que mexer lá na raiz com muitas coisas. Mas quando o arrependimento bateu nos ideais de vida, daí eu cheguei para a igreja e falei, olha, isso aqui é pecado também. E eu nunca tratei na igreja porque eu não estava tratado no meu coração. E quando isso aconteceu, as pessoas que não queriam se arrepender foram embora da igreja. Aí eles, ok, entendi. O que a gente precisa fazer? Tá bom, gente. Enfim, a conversa foi caminhando lá, né? Mas às vezes o que parece ser muito estratégico não tem nada de estratégico, não. E o que eu posso dizer em relação a isso é que, mesmo no último mês, eu percebi Deus trabalhando a revolta e a rebelião no meu coração. E eu quero encerrar para a gente orar falando sobre isso. Porque isso tem a ver com vingança, isso tem a ver com pagar mal com mal, isso tem a ver com a gente fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Eu estive visitando meu mentor há um mês atrás, e eu estava na casa dele, conversando, e por um momento, ele perguntou assim, o que você vai deixar de bens para suas filhas? Aí eu pensei, livros? Tenho vários livros. E daí o Bruno estava lá comigo, o pastor Bruno estava comigo, e a gente conversou um pouco sobre isso, né? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Como pastor e tal. E o meu mentor virou assim e falou assim, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Aconteceu algo na minha vida, que a partir desse dia eu comecei a prosperar financeiramente. Hoje ele é missionário, ele já foi pastor, hoje ele é missionário. E daí ele falou assim, quando eu estava no seminário, eu tinha 3 filhos, muitos dias eu não jantava, eu não comia, porque eu não tinha dinheiro para ter os meus filhos comerem, mas eu ia estudar. E eu ia e voltava a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, nada disso. A gente morava num cubículo, e era eu, minha esposa e os 3 filhos, num único cômodo. Eu encontrei uma conselheira, uma mulher que me deu uma orientação, e ela falou assim, você deu trabalho, você foi um filho rebelde? E daí ele falou assim, eu acho que na minha adolescência, sim, eu fui difícil. E ela falou, Efésios capítulo 6 fala, honra seu pai e sua mãe, para que tudo vá bem para você e você tenha longa vida na terra. E ela falou, vai à casa dos seus pais e peça perdão para eles, pela sua rebeldia, pela sua postura como filho. Ele falou, tá bom. Então, ele foi na casa dos pais e falou assim, ele disse que o pai dele não falava muito, falou, pai, eu te dei muito trabalho, né, na adolescência. E daí o pai dele falou, isso já faz tanto tempo. O pai dele estava vendo TV, daí olhou para ele e falou, já faz tempo, deixa eu assistir meu programa. Ele falou, pai, eu quero pedir perdão porque eu dei muito trabalho para vocês. A mãe dele estava na cozinha, disse que a mãe dele que era mais brava na casa. Que conversa é essa?
Não, é isso. Eu fui rebelde, eu fui isso, aquilo, eu quero pedir perdão para vocês. Vocês me perdoam? Aí o pai dele falou, está perdoado. A mãe falou, está perdoado. Falou, vocês me abençoam? Abençoou. Ele falou que foi muito simples. Ele falou, a partir daquele dia eu comecei a prosperar financeiramente. E desde lá, nunca mais. Deus me ajudou a tomar boas decisões, a me tornar um bom administrador, mas as portas financeiras começaram a se abrir. Fiquei com aquilo no coração. Sabe quando você ouve alguma coisa, aquilo fica... Não sei porquê, não sei o que vai acontecer, mas esse barulho ficou no meu ouvido. Beleza. Passam uns dias, a gente com muito pesadelo de noite, relacionado às meninas, e não conseguia dormir, eu estava cansado, eu jejuando, orando. O Caio até sonhou que ele estava expulsando demônio lá de casa. Ele falou assim, pastor, eu sou menonita, essas coisas não é comigo. Eu falei, se Deus quiser. E no sonho, ele sonhou que eu botava a mão na cabeça e falava assim, nossa, eu não aguento mais isso. E a minha esposa falou assim, você falou isso hoje? E o que aconteceu foi que Deus colocou uma mulher um dia, que virou para mim, que eu nem conhecia, e escreveu o nome de um livro. Falou assim, lê esse livro. Eu procurei no Google, não achei o livro. Semana retrasada, fui pregar na igreja comum. Terminei de pregar, fui olhar, eles têm uma biblioteca lá na igreja. Cheguei, o nome similar ao livro que ela me orientou. Eu bati o olho, vi e falei, opa, peguei o livro, subtítulo é Como Estar Protegido Debaixo da Autoridade de Deus. Eu falei, vou levar esse livro emprestado. Comecei a ler o livro. O livro fala sobre rebelião. Falei, Deus está falando. Deus está falando. Resumo da história, para encurtar a história. Fui no meu pai outro dia, fui lá visitar ele, estava lá. Ele perguntou, tudo bem? Tudo bem. Aí começou a perguntar como é que está as finanças, como é que está a igreja, como é que está não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, elas só não estão dormindo direito lá, as meninas estão tendo muito pesadelo, muito incomodado, muito ruim. Aí eu fui levantar para ir embora e falei assim, vem aqui. Aí ele começou a orar por mim, repreender toda a ação do inimigo, abençoar a noite de sono e tal. No meio da oração eu falei, é agora. Dobrei meu joelho, ele terminou a oração, eu falei, pai, quero te pedir perdão. Eu sei que eu fui um filho muito rebelde. E daí ele falou, não, você era jovem, você precisava amadurecer. Eu falei, eu sei que eu precisava amadurecer, mas tinha muito pecado também. Quero pedir perdão por ter gritado muito. Eu gritava muito com meu pai, discutia muito. A gente gritava dentro de casa e eu sempre batia a boca. Eu quero pedir perdão pela minha rebeldia. Eu sempre fui rebelde. Você me perdoa? Ele perdoou. Falei, você me abençoa? Ele falou, abençoa. Abençoa meu ministério. Abençoa minha escola, abençoa os meus filhos, abençoa as minhas finanças. Ele falou, eu abençoo. Amém. Saí, mandei mensagem para Maria Eugênia. Falei, essa noite nós vamos dormir. Ela, como assim? Eu falei, depois te explico. Gente, acabou que depois eu tive essa mesma conversa com a minha mãe. No outro dia, o meu primeiro pastor me mandou mensagem, falou, ora por mim, porque eu estou perdendo a vista, ele tem diabetes, estou com um monte de problema de saúde. Aí eu liguei para orar por ele, por cura, a gente ficou 2h30 no telefone conversando. No final eu entendi Deus falando, pede também perdão para ele, que você era adolescente, você foi rebelde também com ele. Aí eu falei para ele que Deus estava me guiando, falei do meu pai, daí ele chorou, daí eu pedi para ele me perdoar, ele me perdoou, pedi para ele me abençoar, ele me abençoou. Isso já era 1h, a conversa foi longe. E daí veio no meu coração, também liga para o pastor Manuel. Pastor, está acordado? Ele, posso te ligar? Pode. Liguei 1h, fiquei conversando com ele. Pastor, quero pedir perdão por isso, você me perdoa? Sim, abençoa. Mais 1 hora de conversa. Eu não sei explicar por que quando Isaac dá a bênção para Jacó, ele não pode mais dar para Esaú. Eu não sei explicar, mas eu sei que ele não pode. Eu sei que existe uma bênção para ser dada. Eu sei que Romanos 12 fala, abençoa e não amaldiçoa. Eu não consigo explicar todos os limites de como que o poder da vida e da morte está na minha língua.
Eu não sei explicar tudo isso, mas eu sei que a Bíblia acredita nisso, considera isso e fala, não dá para sair bênção e maldição na vida de um filho de Deus, tem que sair só bênção, inclusive contra os inimigos dele, inclusive contra quem fez mal. Eu sei que a língua é algo difícil de dominar. Eu sei que aquele endemoniado de Gadareno, uma das características dele é que ele gritava de dia e de noite, que ninguém conseguia controlar ele. Mas que quando Jesus liberta ele, ele aparece em perfeito juízo e todo mundo fica com medo, porque agora ele não grita mais. Então eu sei que o Senhor espera que a gente tire o veneno da nossa língua, de como a gente trata ou fala das pessoas que fizeram alguma coisa em relação a nós, seja os nossos pais, seja amigo de trabalho, seja ex-namorado, seja ex-marido, seja ex-esposa, seja pastor, seja a igreja que você acha que você passou que foi ruim. O Senhor quer tirar o veneno da sua língua. O Senhor quer que você aprenda a abençoar. O Senhor quer mudar o conteúdo do que você fala. E isso tem a ver com esse fogo da bondade. Você precisa do fogo da bondade. Você precisa orar diariamente pelas pessoas que querem o seu mal. Você precisa pedir que Deus abençoe a família dessas pessoas. Ou que fizeram mal para você. Jesus fala, ora por quem fez mal. Você precisa se converter de uma posição de justiça própria, de vingança, para uma postura de abençoar. Abençoar. Antes de eu chegar nesse ponto de entender que eu tinha que pedir perdão para as minhas autoridades, para mim sempre foi muito lógico por que eu tinha a minha postura de resistência, de dureza. É porque eles são assim, não, porque a falha é assim, não, porque fez aquilo, não, porque fez aquilo. A gente tem sempre justificativa para a nossa rebelião, para a nossa vingança, para a dureza do nosso falar. Mas a gente também precisa se arrepender disso. A gente precisa do fogo da bondade. Não se deixe vencer pelo mal. O mal não está só em quem fez alguma coisa ruim por você, mas se você não consegue abençoar, você não consegue olhar tranquilamente, então o mal, ele precisa ser removido do seu coração também. Lá em Gênesis fala que os irmãos de José já não conseguiam lhe falar pacificamente. Eles não conseguiam falar pacificamente. Se você não consegue falar pacificamente com alguém, o Senhor quer limpar seu coração.